E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai tratar um pouco sobre a questão do tremor que teve aqui no Brasil na semana passada. Então, o que acontece? Os tremores, eles são energias liberadas através do movimento das placas tectônicas, tá? Então, são os sismos ou tremores. Então, o movimento da placa tectônica, ele pode ser de separação, de encontro ou ainda de deslizamento, uma desliza lateralmente em relação à outra. E aí isso gera tremor, gera energia, tá? Os tremores, os terremotos, eles são marcados na escala Richter. A escala Richter vai de 0 a 10, tá? Aí 5 é o meio, né, obviamente, mas a partir de 5 a gente já tem um alto potencial de destruição. O que aconteceu? O Brasil está estável. Por quê? Porque ele está em cima no meio de uma placa tectônica. Países como Chile e Argentina, por exemplo, eles estão aí em uma área tectônica super instável. Por quê? Borda de placa tectônica. Então, a Cordilheira dos Andes, por exemplo, foi formada pelo encontro de uma placa tectônica, belezinha? E aí, o que acontece? Nessas áreas existem muitos tremores e muitos vulcões por esse motivo. É por isso que no Brasil não tem tantos, tá? Só que o que acontece? A galera pergunta, professora, mas e aí? Por que teve o terremoto? Primeiro vamos explicar lá na Bolívia. Existe o epicentro. O epicentro é onde começa o tremor, certo? Então teve um foco de tremor aqui e ele vai reverberar, vai tremer a área ao redor. Mas o foco, o centro, é o epicentro. E o que aconteceu? O epicentro desse tremor na Bolívia, ele foi muito profundo. Nós temos a nossa crosta terrestre mais espessa ou mais fina. As áreas de continente são mais espessas. As áreas de oceano, por exemplo, do fundo do oceano, são mais fininhas, tá? Aí o que acontece? Nessa região, o epicentro desse tremor foi cerca de 555 quilômetros de profundidade. Então foi muito profundo. Quando o epicentro ele é mais próximo da superfície terrestre, né? O tremor tem uma tendência de ser mais devastador, destrói mais coisas. Quando ele é mais profundo, ele não destrói tanto. Só que o que acontece? Ele ecoa pela placa tectônica. Então é por isso que a gente sentiu aqui no Brasil. Tremeu na Bolívia, mas a gente sentiu no Brasil, porque ele foi ecoando, né, tremendo a placa tectônica inteira, belezinha? E não, eu falo aqui do Distrito Federal, e não foi só no Distrito Federal, foi nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Professora, por que não tremeu todo o país? Por causa da geologia. Como assim geologia? As rochas que formam o nosso território. Então, desde o Big Bang, a gente teve formação e temos ainda formação de rochas. E aí existem algumas rochas mais rígidas e outras rochas que já são mais maleáveis. Em áreas de rochas mais maleáveis do Brasil, existe a tendência de sentir um pouco mais esse tremor por causa da geologia. É por isso que dentro de Brasília, por exemplo, houve pontos em que as pessoas não sentiram e houve pontos que as pessoas sentiram, tá bom? E aí, outra dúvida, por que em alguns prédios dentro do Distrito Federal, falo aqui, né, por causa da experiência, por que em alguns prédios do Distrito Federal algumas pessoas sentiram e, por exemplo, no prédio do lado as outras pessoas não sentiram? Por quê? Por causa do estilo de construção. Então, prédios mais estreitos e mais altos, as pessoas vão sentir mais o tremor. Porque o prédio está mais suscetível, né, a tremer. Tanto que às vezes passa alguém próximo, algum carro pesado ou alguma obra pesada, o prédio treme, tá? Você sente o prédio tremer. Em prédios mais largos e mais baixos, a tendência é não sentir porque a base está mais sólida, desse prédio está mais firme, entendeu? Por isso que em alguns prédios mais elevados as pessoas sentiram, por exemplo, no prédio do lado, quase colado, ninguém sentiu, entendeu? Então, bom, esse foi o tópico. O Brasil, ele é estável, tá? Pode acontecer de ter tremor? Pode, mas não vai ser por causa do território brasileiro. Geralmente vai acontecer em outra área e vai ecoar pela placa tectônica e nós vamos sentir, tá bom?
Então, espero ter ajudar vocês, né, a solucionar alguma dúvida em relação a isso. Peço que, se vocês não gostaram de algo do canal, deixe o tópico aí que não gostou e comente para que eu possa melhorar, tá bom? E se você gostou, se puder curtir, né? Porque aí eu posso ir melhorando e atendendo melhor vocês, tudo bem? Então, se tiver alguma dúvida ou alguma temática que vocês queiram que eu trabalhe também, deixe um comentário aqui embaixo, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!